Sr. Chaitanya? Alguém sabe? Sabe? Eu vou falar. Alguém sabe? Quando o Sr. Chaitanya chega e fala para ele que ele tinha que adorar Krishna, Radha, ele não, Saranachata, Murari Gupta, médico Murari Gupta, né? Assim, os acharyas, ele é uma encarnação de Hanuman, por mais que Hanuman ele continua vivo, né? Tanto que é um passatempo de Hanuman que quando ele se encontra, eu falei isso na passada, a do Hanuman, que ele se encontra com Bhima, né? Bhima ele vai, a Draupadi pede para ele ir até os planetas celestiais buscar uma flor, né? Só que no caminho, no caminho que é a entrada para os planetas celestiais, estou mostrando aqui, então no meio do caminho tem um grande macaco, né? Tem um grande macaco ali, um macaco já velho, né? Assim, e Bhima quer passar, né? E aí ele pede para que Hanuman saísse, que na verdade ele nem sabia que era Hanuman, né? Ele simplesmente viu como um macaco velho, né? E aí ele pede para Hanuman que tirasse o rabo para que ele pudesse passar no caminho, né? Aí ele falou para Bhima assim: se é você não é o fortão aí da galera aí, o cara mais forte do mundo, não sei o que, coisa e tal. Então Bhima, nesse momento, ele vai lá e tenta remover o rabo de Hanuman, né, que está atrapalhando a passagem, né? Que não é um simples rabinho de macaco, né? É uma montanha, né? Então, porque Hanuman ele tinha a bênção que ele ganhou de todos os semideuses, não sei se foi de Shiva, do Shiva, é que ele poderia adquirir a forma que ele quisesse, tanto do menor como do maior, né? Ele poderia ser um átomo como o maior animal, o maior ser, né? Você, ó ser poderoso, que eu não consigo sequer mover seu rabo, que dirá mover você, né? Aí Hanuman se apresenta e fala: eu sou o seu irmão. Porque eles são filhos de Vayu, os dois são filhos de Vayu, né? O Senhor do Vento. Então aí eles ficam trocando ideias, se abraçam, lógico, são bons irmãos, né? E aí depois Hanuman permite, né, que Bhima siga a sua viagem, né? Não simplesmente gentilmente, né? Só a Bhima de latim, né? E permite que Bhima passe o caminho. Então, mas interessante que eu estava lendo ontem, né? E eu sempre ficava assim nesse pensamento, né, da força e o poder de Hanuman, né? E também pela compaixão que ele tem, né? Porque ele é conhecido como o Senhor das pessoas aflitas, né? Então todos nós somos aflitos, né? Então na maior aflição, quem acalmou o coração de Sita Devi foi Hanuman, não foi Ramachandra, né? Foi Hanuman que foi até Lanka e acalmou o coração de Sita ali e falou palavras doces, né? Para que ela ficasse calma e seu esposo ia vir ali. Mas se ela quisesse, ele podia levar ela embora também, né? Aí Sita falou: não, você quem tem que vir me salvar aqui é o meu Senhor amado Ramachandra, porque não é só eu que estou aqui, né? Tem milhares de pessoas sendo escravizadas por Hanuman, né? Então, mas Hanuman, pelo seu poder, tranquilamente ele poderia ter aniquilado todos os Rakshasas ali, né? Porque ele era muito, muito poderoso. Então a gente vai ler aqui um pouquinho, que é do Ramayana, quem quiser ler, tem no Vedabase. A gente vai ler um pouquinho, que fala justamente disso, que quando Hanuman salta a lâmpada, Hanuman voa vigorosamente em direção ao céu da manhã. Aqui, para vocês se sintonizarem, até esse momento,
Hanuman, ele tinha, assim, vamos dizer, uma gíria moderna, ele estava bloqueado nos seus poderes, né? Então, quando ele chega na praia ali, Sugriva, ele canta uns mantras e desbloqueia de novo os poderes que estavam, porque Hanuman era terrível quando era criança. Um dos passatempos dele é que ele salta, né, que ele vê o sol e ele imagina que é uma manga, né, uma fruta doce, e ele pula até o sol, né? E ali acontece todo um desastre natural ali. Então, nesse momento aqui que agora ele já está de novo, né, com seus poderes, né, desbloqueados, né, ele já Sugriva fez as orações, né, se tornou. Então Hanuman voa vigorosamente em direção ao céu da manhã. Árvores, arbustos e flores voavam atrás dele, impulsionados pelo vento, impulsionados por seu movimento, como parentes, seguindo um ente querido em uma longa jornada. Hanuman pensou em Rama. Sampati estava certo. Simplesmente lembrando-se do nome de Rama no fim da vida, qualquer um poderia atravessar todo o oceano de sofrimento material. Esses 800 quilômetros não eram nada. Hanuman sentia-se confiante no sucesso enquanto voava em direção à lâmpada. Em breve ele alcançaria Sita e a tranquilizaria. Se algum Rakshasa tentasse impedi-lo, ele seria seu último ato na terra. Esse seria seu último ato na terra. Ele aplicaria justiça rápida aos Rakshasas. Então, retornando à presença de Rama, aguardaria novas ordens. À medida que as flores que acompanhavam Hanuman caíam no oceano azul escuro, faziam o mar parecer um firmamento estrelado. As árvores caíam com grandes respingos, como meteoros caídos do céu. Os braços estendidos de Hanuman pareciam um par de serpentes de 5 cabeças, erguidas do topo da montanha. O grande macaco parecia estar bebendo o vasto oceano e engolindo o céu. Seus olhos brilhavam como 2 fogueiras sacrificiais, e sua cauda enrolada esvoaçava atrás dele como uma bandeira. Seu rosto castanho avermelhado brilhava como o sol, e o vento que soprava por suas axilas trovejava como uma nuvem. Ele parecia um cometa movendo-se pelos céus com sua cauda de fogo. O reflexo de Hanuman no mar azul parecia um navio balançando com velocidade sobre as grandes ondas que eram levantadas pelo vento de seu voo. À medida que o mar subia, revelava baleias, tubarões e serpentes jogados em confusão. Hanuman correu pelo céu como uma montanha alada, atraindo atrás de si nuvens brancas e vermelhas. Ao entrar e sair das nuvens, ele apareceu como a lua em volta e invisível. Gandharvas com suas esposas choveram flores sobre ele. Nem mesmo o sol, honrando seu serviço a Rama, o queimou. O deus do vento correu com ele, abanando-o como uma brisa suave. Deuses e Ishis o exaltaram, juntamente com Nagas, Yakshas e outros seres celestiais. O deus do oceano observou Hanuman voando acima dele. Ele considerou como lhe prestar um serviço, agradando assim ao próprio Rama. Em suas profundezas havia uma grande montanha chamada Mainaka. O deus do oceano aproximou-se de Mainaka e pediu-lhe que se elevasse acima das águas, oferecendo seus picos a Hanuman como um local de descanso. A montanha sentiu e começou a crescer, emergiu do mar com um grande rugido, ondas espumantes caindo com estrondo por todos os lados. A montanha de picos dourados ergueu-se rapidamente e brilhou lindamente, com nagas e quinaras se divertindo em suas encostas. Hanuman viu a montanha à sua frente, preenchendo todo o céu, e pensou que fosse um obstáculo. Preparou-se para atingi-la com o peito. A divindade da montanha assumiu uma forma humana e ergueu-se no topo. Ó Hanuman, solicitado pelo Deus dos mares, que deseja servir Rama. Estou aqui para lhe oferecer abrigo. O Deus do mar foi outrora servido pela ancestral Virama. Sagara encheu o oceano quando este secou devido ao furioso Agastya Rishi. Eu também sou grato a seu pai Vayu, que certa vez me salvou de vida.
Mainaka contou a Hanuman que em uma era muito passada, muitas montanhas voavam no céu. Com medo das montanhas, os rishis pediram a Indra que cortasse suas asas com seu raio. Vayu havia salvado Mainaka de Indra. A montanha, portanto, desejou pagar sua dívida com Vayu, servindo a Hanuman. Ele pediu ao macaco que pousasse em seus picos e descansasse um pouco. Mas Hanuman não estava disposto a parar. Ele respondeu a Mainaka: sou grato e agradeço a sua oferta, mas a hora do descanso ainda não chegou. Meu dever ainda não terminou, por favor me perdoe. Você já me prestou um serviço com suas palavras gentis. Agora, por favor, permita-me continuar. Hanuman tocou respeitosamente o pico da montanha e então se elevou ainda mais no céu. A montanha e o Deus do mar olharam para ele e ofereceram preces e bênçãos por seu sucesso. E aqui continua, né, a descrição, até que ele chega em Lanka, né? Aí ele tem um encontro com Sita, né? Que é o, assim, do Ramayana, um dos momentos mais, como se diz, uma novela, o mais emocionante, né? Porque mesmo quando ela encontra Ramachandra, não é tão emocionante quanto quando ela encontra Rama. Porque quando ela encontra Ramachandra novamente, ela já está mais ou menos calma. Mas quando ela encontra a Hanuman, ela está muito agoniada, muito angustiada, né? Porque simplesmente ela estava no meio de demônios, né? Era só demônios que viviam em volta, não tinha nenhum devoto, né? Até a Sita conseguiu converter quase uma Rakshasini, né? Ficava ela ficava cuidando dela e seguindo ela. Por isso que o Prabhupada fala que devido à associação com o devoto, né, a gente pode se purificar automaticamente. Então, pela associação com Sita, essa Rakshasini também se tornou piedosa e ficava cuidando dela, né? Então, Hanuman ele chega, né, e conversa com Sita, acalma ela, entrega o anel que o Ramachandra tinha dado para ele, para poder se identificar, né? Senão ela não ia saber quem era. Então o Ramachandra deu o anel dele, né, para que Hanuman levasse para Sita. Tem um passatempo bem legal que é bem simples e rápido de Hanuman, né? Uma vez Hanuman viu Sita dele, né? Sita dele era, acima de tudo, ela era muito bela, né? E ela gostava de se enfeitar, né? E um dia Hanuman viu Sita dele com uma cúncuma bem belamente desenhada na testa, que as mulheres casadas usam, Todas as mulheres casadas na cultura védica usam cúncuma, né? E quando elas vão, principalmente nos templos da Índia, é para mostrar que elas são casadas, para ninguém mexer com elas, né? Quem vai viajar para a Índia um dia, vão usar sempre cúncuma, né? Porque impõe respeito, né? É uma cultura que no Ocidente a gente não tem essa cultura, mas lá significa que uma mulher que tem uma pinta vermelha na testa, ela é casada, ninguém mexe, né? Existe o respeito. Agora, se a mulher tiver o cabelo solto e sem cúncuma na testa, significa que ela é solteira e está procurando marido. Essa é a cultura védica, né? Então, na Índia, se você for com o cabelo solto e sem cúncuma na testa, significa que você está procurando marido, né? Porque na cultura védica, as únicas mulheres que têm autorização de andar com a cabeça descoberta e com o cabelo solto são as solteiras, né? As mulheres casadas, elas, assim, pela cultura védica, elas devem manter o cabelo sempre trançado, que é uma proteção para o esposo, né? É como um poder místico e yoga, que ajuda na castidade do esposo, né? Manter o esposo casto. Mas daí, Hanuman viu Sita, né, com aquela pinta belíssima na testa, né? Aí ele perguntou para Sita por que ela usava aquela pinta na testa. Aí Sita respondeu: porque ele é uma bosta. O senhor Ramachandra gosta.
Aí no outro dia, quem aparece? Hannah, todo pintado de cúrcuma, o corpo todo, não só a testa. Por isso que se você vê tem um Hannah lá em cima, lá no bracinho de diagonal, ele está de cor de cúrcuma, né? Ele está todo açafrão, né? Porque tu vai em várias deidades na Índia, Hanuman ele não é branquinho, ele é cor açafrão, assim, tudo avermelhado, porque remete a esse passatempo que ele foi lá e pegou cúrcuma e passou em todo o corpo, não só na testa, rosto, braço, perna, pele, embaixo do pé, tudo. E aí todo mundo ficou caçoando de Hanuman, né? Porque ele tinha feito aquilo. Mas ele não estava nem aí, né? Porque para ele era satisfazer o seu amado Senhor do coração, né? Então para ele não estava preocupado com o julgamento de ninguém, né? Então por isso que o devoto ele não está preocupado se alguém vai ficar julgando ele e coisa e tal. Ah, se está dançando mal no Kirtana, se está cantando mal. Não, ele simplesmente é ele. Ele se rende a Krishna. Tanto que eu estava mostrando para a Govinda hoje, né? Tem uma passagem de Prabhupada, até eu vou ler aqui um pouco. É interessante isso que Prabhupada fala, que às vezes a gente fica tão apegado. Prabhupada fala, não somos artistas, somos devotos de Krishna. Eu vou ler aqui só para vocês o que Prabhupada está falando. As pessoas não devem interpretar mal que somos um grupo de artistas musicais. O treino já está sendo feito no Kirtan. Quando a gente está fazendo Kirtan, a gente já está treinando, né? Não é necessário nos tornarmos artistas. Nosso ponto principal é servir Krishna, não agradar o público. Não devemos desviar a nossa atenção demasiado para o ajuste dos sons musicais. É lógico que não vai ficar batendo no prato, feito um louco e achar que está abafando, né? Mas dentro do normal, 1, 2, 3, né? Não precisa ser um malabarista, né? Mas se ele souber tocar, né? Ele pode cantar para Krishna, né? As pessoas não devem interpretar mal que somos um grupo de artistas musicais. Eles devem saber que somos devotos de Krishna. Nossa prática devocional e nossa pureza devem ser tão fortes que onde quer que cantemos haverá imediatamente uma impressão na audiência pela devoção a Krishna. Então o que a gente tem que tentar passar quando a gente está cantando é a devoção, né? O sentimento, realmente cantar com sentimento, né? Não se preocupar realmente, né? É que nem quando a gente fazia Sankirtan, o Shirama dava sempre uma instrução pra gente que a gente não devia se preocupar com o público, mas sim se preocupar com o livro de Prabhupada, né? Você devia fixar a mente no livro de Prabhupada e olhar para o livro de Prabhupada, falando para o livro de Prabhupada, não para 50 pessoas dentro do ônibus, né? Você ficar olhando para 50 pessoas, você vai ficar na mental, né? A tua mente vai te pegar e você não vai conseguir falar nada. Mas se você ficar ali olhando para o livro da Prabhupada, olhando para o fundo do ônibus, é uma técnica, né? Então, da mesma forma, o devoto, simplesmente ele se rende a Krishna e canta, né? Então, ele canta e ora para Krishna para que dê devoção. É como estava falando no começo, né? Que o principal, assim que a gente deve se basear na vida do Rama, é isso, a devoção plena que ele tinha por Ramachandra. Tem por Krishna, né? Como o Prabhupada tem pelo seu mestre espiritual, como a gente deve desenvolver também pelo nosso mestre espiritual, né? Então, assim, que a gente pode falar mais? Tulsi? Né? Govinda. Tem muitos passatempos legais aí, não, né? Como é que Hanuman se torna um devoto de... Na verdade, a história é muito longa. Mas só o pedacinho assim, ele não nasce devoto, acontece alguma coisa que ele vai ser devoto? Não, ele já nasce devoto, Ele já nasce. Ele já é de outras vidas. de outras vidas.
Na verdade, a gente tem que entender que nenhuma personalidade desses é um ser comum, né? Hanuman também é uma encarnação do Sr. Shiva, entendeu? Então, toda vez que o Sr. Krishna, o Sr. Ramachandra aparece, todos os semideuses também aparecem, em diferentes formas, né? Então, nesse passatempo de Ramachandra, o Sr. Shiva aparece como Hanuman, né? Então, é porque na verdade, na vida passada, Narada Muni tinha o Swayamvara. Sabe o que é Swayamvara? Swayamvara é quando uma princesa escolhe o seu príncipe, seu preferido Gati, para ser seu esposo, né? Então, na vida passada, Narada Muni ele ficou por um momento iludido, né? E ele foi até a Swayamvara de Lakshmi Devi. Mas para ir ao Swayamvara, ele orou para Krishna, para Vishnu, que ele tivesse a mesma forma do Sr. Hari. Olha que interessante, né? Aí ele vai para o Swayamvara e coisa, e aí ele fica todo felizão, né? Eu sou o Sr. Hari, tem o mesmo aspecto do Sr. Hari, né? E vai para o Swayamvara. Só que, para surpresa dele, Lakshmi Devi não escolhe ele, escolhe o próprio Vishnu, que estava ali na cerimônia também do Swayamvara. Lakshmi Devi escolhe o próprio Vishnu. E aí nisso ele fica muito nervoso, mas como é possível isso? Eu tenho a mesma forma que o Sr. Hari, como que ela não me escolheu? Aí Vishnu vem já, tipo com aquele ar zombando dele, né, assim, né? Por isso que tem toda a história depois do que acontece, porque o Sr. Vishnu vem tirando da cara de Narada Muni. E como não tinha espelho ali próximo, ele leva Narada Muni até a beira do lago. E quando Narada Muni se vê no lago, ele vê que ele está com cara de macaco, porque Hari também significa macaco, leão, Krishna, Vishnu, né? Então, por isso que Prabhupada explica que quando a gente faz uma oração, a gente tem que fazer nos mínimos detalhes, né? Porque ele falou, eu quero que eu tenha a mesma assim, aparência de Hari. Ele não especificou Hari Vishnu, né? De Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Ele falou que é Hari. Simplesmente ele adquiriu a feição de macaco. E nisso Narada Muni ele fica muito nervoso e coisa, e amaldiçoa Vishnu, né? E ele amaldiçoa e fala que devido a essa sua brincadeira tola, você vai ter que nascer no planeta Terra e você jamais vai conseguir ficar com a sua esposa, e também o seu melhor amigo, os seus melhores amigos, todos vão ser macacos, né? Então por isso que vem Ramachandra e aparece com Sita, e ele nunca consegue ficar com Sita também, né? Porque é por causa dessa trollagem da vida passada, Narada Muni. Que Narada Muni é um devoto muito avançado, né? É o único devoto puro que ele tem, assim, como diz, cartão VIP, para entrar tanto no planeta Terra, planeta infernal, planeta celestial, planeta espiritual. Ele entra e sai a hora que ele quiser. Ele tem cartão VIP. Ele pode chegar aqui com sua vida agora, daqui uns 5 minutinhos, entrar aqui, se ele quiser, né? Se ele quiser ir para Vishnu, ele vai. Se ele quiser ir lá falar com o Yamaraj, ele vai nos fatais. Então, devido a isso, também na verdade, Vishnu ele poderia muito bem dizer, não vou aceitar, né? Mas como já tinha toda aquela historinha lá com os porteiros de Vaikuntha, né? Aí ele aceita, né, para poder nascer como Ramachandra e realizar um dos passatempos, né, que é a Maharavana, né? Que é uma das maldições dos porteiros de Vaikuntha, né? Ok? Compreendeu? A história é longa.
Se a gente ficar, a gente vai, porque aí vai entrar quando acontece a maldição lá, com os porteiros de Vaikuntha, né? O que aconteceu, né? Então, mas a gente vai parar por aqui, se alguém tiver perguntas, mais comentários. Quiser, é só digitar no Database lá, a maldição dos 4 Kumaras aos porteiros de Vaikuntha. Aí já dá para ver. E ali começa toda a história. E aí vem livro. Né? Por isso que como eu sempre falo, né? Na verdade, assim, você como eu falei outro dia, né? Da reação que Dhritarashtra pagou, né? Krishna explicou para ele, né? Que não é assim de uma vida imediata que tu vai pagar a reação. Da mesma forma, o seu mundo espiritual, ele é tranquilo, né? É como ele vem, você vai realizando o serviço devocional, você avança. É que nem eu estava pensando ali, né? Estava meditando ali, todo mundo, observando todo mundo cantando e dançando. O que a gente pode desejar mais para a próxima vida, né? Imagina você nascer num ambiente desses de novo, pacífico, rodeado de devotos de Vaishnavas, cantando Hare Krishna, tomando prashada. É a perfeição da vida, né? Por isso que no Néctar da Devoção fala que a liberação ela bate dia após dia na porta do devoto, mas o devoto não está preocupado com liberação. O único desejo do devoto é vida após vida, continuar servindo a Krishna, né? É a perfeição, né? Porque se você está com Krishna, você está com os devotos, você está com Tulasi Devi, está com Prabhupada, está com Mahamantra, você está no mundo espiritual. Não é diferente do mundo espiritual. É lógico que lá é muito mais prazeroso. Você não vai sentir a dor do corpo, tu vai conseguir dançar sem parar, né? Aqui você dança um pouquinho, já cansa, tem que respirar, sentar, relaxar, mas o ponto é isso, está associado com os Vaishnavas, né? Então, se a gente continuar vida após vida associada com os Vaishnavas, já é a perfeição da vida, né? Ok? Certo, Isabel? Certo. Então, Hanumanji ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaura Premanande.